Bom dia. Agora não preciso que ninguém anote os NES que eu vou falar não, tá? Que acho que todo mundo dormiu bem, ninguém vai conseguir dormir agora. Então pode ficar tranquilo. É, a gente está num processo aí, né? De construção, digamos assim, né? Dessa visão da jornada da fé, as coisas que a gente precisa ir adicionando na nossa jornada para a gente conseguir ter o foco certo, né? Depois da gente pensar que a gente está, né, diante dessa corrida, uma jornada proposta para cada crente. Nós falamos que essa jornada demanda, né, um foco certo. Se você não correr com o foco certo, né, você vai tropeçar, vai cair e não vai alcançar o objetivo. E a gente viu, então, desde o primeiro momento, que a nossa visão precisa estar no alvo certo. E o autor da carta aos Hebreus, ele já começa mostrando, olha, o alvo é Cristo e não adianta a gente procurar outro. Mas aí ele vai nos mostrar como a gente chega no alvo. Então ele começa a carta já dizendo: olha, vocês têm que chegar lá. Agora vamos lá construir essa jornada, esse caminho aqui para vocês alcançarem esse objetivo e chegarem lá. E nós temos falado sobre isso desde o início, já olhando para Cristo, né? E nós vimos que esse alvo ele se torna mais claro quando a gente volta os olhares para a Escritura. Foi essa a forma que o autor nos deixou aqui. Não adianta querer ver Cristo de outra forma, né? Você só vai conseguir enxergar o seu alvo de forma nítida lendo as Escrituras. E falamos no início que uma leitura das Escrituras é algo muito sério, porque você pode fazer uma leitura errada também e chegar a conclusões erradas e não chegar no alvo, né? Então, a leitura das Escrituras porque as escrituras testificam de Cristo, mostram a Cristo, revelam a sua face. Nós vimos aqui que o autor começa no capítulo 1 mostrando a face divina de Cristo, depois no capítulo 2 a face humana de Cristo, tudo que ele passou. Então, olhem para essa face de Cristo, né? É, ele disse que se vocês não tiverem o foco certo em Cristo, vocês vão ficar sem rumo, perdidos. É uma corrida de alguém que não sabe. Você está indo, está voltando, vou para lá ou venho para cá, né? Eu participei de uma corrida no ano passado. Fiquei lá nas rabeiras, pode ficar tranquilo. Mas cheguei no final. E eu não sabia o percurso. Mas no decorrer do caminho tinha algumas placas, né? Algumas indicações que iam nos mostrando o percurso até chegar ao final. Exatamente isso. A palavra de Deus, ela não mostra o caminho todo, porque é uma vida de fé. Como diz o hino que a gente canta, se eu só um passo eu vejo, mais eu não preciso ver. Eu não quero ter nenhum farol se a luz do céu eu tiver. E a luz do céu é a palavra de Deus. Então, a jornada vai sendo trilhada dia a dia, com fé, pela fé, naquilo que a palavra vai nos direcionando. Então, uma jornada que foca nas escrituras é uma jornada com rumo. Talvez você não saiba o que vai ter depois da próxima curva. Mas você sabe, como diz o hino, eu não sei por onde irei, mas eu sei com quem eu irei, né? Eu sei com quem eu vou. E se ele me guia, eu sigo. E se eu não enxergo o trilho além, ele está vendo, ele enxerga. Então, não fica sem rumo, não fica à deriva. E a gente viu no estudo de ontem à noite que essa visão ela precisa ser ajustada agora, não só depois de olhar para Cristo e continuar olhando, porque a gente não vai tirar a visão dele, olhar para quem nós somos também, né? E nós olhamos lá a experiência daqueles 12 espias, quando eles foram ver a terra, ver o destino para qual eles estavam previstos chegar, 10 olharam com olhos humanos, terrenos, como gafanhotos. E 2 olharam com olhares espirituais, né? Não com olhares humanistas, né? Não com olhares de arrogância, de achar que com a sua própria força eles conseguiriam conquistar aquela terra, mas eles olharam com os olhos certos, né? Com a humildade correta. Cristo está conosco, o Senhor está conosco, ele nos prometeu, a sua palavra diz. Então eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou e eu chegarei lá porque a Bíblia diz que eu chegarei lá, confiado naquilo que ele disse de mim e no caminho, e que ele está comigo nesse caminho.
Então a gente viu esse no segundo aviso ali, ou, na verdade, exatamente, no segundo aviso, cuidado para você não deixar de ter os olhos colocados em Cristo da forma correta, olhando para você da forma correta, porque senão você vai entrar num processo de desobediência. O seu coração vai deixar de confiar nele e vai olhar para dentro de si. Se você fizer uma análise interior e você vai ver que realmente você é fraco, você vai desistir da sua jornada, como os 10 fizeram. Então, olhe-se, mas olhe-se através dos olhos de Cristo. E em Cristo nós somos tudo aquilo que nós falamos ontem, nova criatura, filho de Deus, povo exclusivo, e o Senhor nos chamou para isso. Em Cristo somos tudo isso aqui. Né? Então, o segundo aviso foi: cuide do seu coração, né? Coloque nele, né? Permite que a sua mente seja transformada pela palavra de Deus, porque entendimento correto leva a uma crença correta, que leva ao destino correto. Então, se você quer chegar lá, você precisa expor o seu coração à palavra de Deus. E ao expor, ele vai mostrar coisas que... Essa exposição do nosso coração à palavra de Deus vai mostrar coisas que precisam ser tiradas. Né? Aquelas crenças erradas, que na verdade a palavra de Deus diz que é a incredulidade. Quando a gente não confia 100% na palavra de Deus, isso é incredulidade. E ao confiar 100% na palavra de Deus, a gente vai passar a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos e vamos encontrar as crenças corretas e vamos chegar no destino correto. Então, essa é a visão que nós tivemos ontem. E no texto de hoje eu quero convidá-los para a gente ler. A gente não vai conseguir ler toda a carta, os assuntos aqui, todo o texto, mas eu queria falar um pouquinho no capítulo 5 de Hebreus, porque nesse capítulo 5 o autor vai apresentar o terceiro aviso que ele traz para os crentes aqui no intuito de mantê-los focados. Né? E o foco do autor agora é: se você sabe qual é o seu alvo, você já conhece a Cristo, você olhou para você e sabe quem você é em Cristo, o que você precisa agora? Crescer, amadurecer na fé, adicionar à sua fé, que fé aqui não é apenas um sentimento, é um conjunto de crenças, é um conjunto de valores que você faz à luz da palavra de Deus. E você precisa progredir nesse conhecimento, porque se você não crescer, você vai se tornar um crente imaturo, uma criança em Cristo, e isso é um grande prejuízo. E é exatamente isso que o autor vai falar aqui no capítulo 5 e o capítulo 6. Tá? E a gente vai ler aqui o capítulo... Eu vou fazer um resumo rápido aqui do início do capítulo, porque se a gente for ler tudo, a gente não vai conseguir chegar lá. Mas ele vai dizendo o seguinte: olha, nós temos alguém, um sumo sacerdote, que foi constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, e ele é capaz, tá? Lembra da palavra qualificar? Né? Ele é capaz, por quê? Porque ele é qualificado para se condoer, versículo 2 do capítulo 5, daqueles que são ignorantes e daqueles que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, e por esta razão ele deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Então ele vai mostrar aqui o seguinte: olha, a realidade da lei era um sacerdote incapaz, sujeito às mesmas paixões como nós. Mas agora a gente não tem mais um sacerdote como aquele, a gente tem Cristo. Um sumo sacerdote superior àqueles, que não só simplesmente passou por tudo, mas agora ele sabe entender aquilo que a gente passou e ele vai nos capacitar, ele vai nos socorrer nas nossas necessidades. Olha o que ele diz lá no versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que ele está dizendo aqui? O Senhor Jesus foi qualificado por tudo que ele viveu, por tudo que ele passou, para ele se tornar um sumo sacerdote superior à ordem antiga, à ordem dos levitas. Jesus não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá, então ele não poderia ser sacerdote. Mas ele é constituído sacerdote de uma ordem superior. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas de uma ordem, da ordem de Melquisedeque. Essa qualificação de sumo sacerdote que o Senhor Jesus recebeu foi por causa de tudo que ele passou. Então nós temos alguém que está apto a nos ajudar na jornada aqui
e a crescer, porque o alvo aqui é crescimento, maturidade. Então, nós não temos um sacerdote levita, mas nós temos um sacerdote de uma ordem superior. Não é alguém que precisa oferecer por si, mas ele se ofereceu, não por si, mas por nós, e ele está qualificado, porque ele passou por tudo que nós, como seres humanos, passamos, e ele sabe o que é padecer. Olha agora o versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo um filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha de novo, e tendo sido aperfeiçoado, ele se tornou autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que interessante, porque ele vai mostrar aqui, olha, vocês querem saber como vocês devem ser adultos espirituais? Cristo é o exemplo para vocês. Ele foi qualificado. Ele passou sofrimentos. Lembra no Getsemane? Ele está lembrando aqui do Getsemane, quando ele estava lá em profunda agonia, ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O que Jesus estava fazendo no Getsemane? Aprendendo a obedecer. Mas fala, puxa, mas Jesus precisava aprender a obedecer? Sim, porque ele é o Senhor dos senhores, ele nunca esteve sujeito à obediência. Mas olha, na condição humana dele, ele precisava aprender a obediência. Para quê? Para ser exemplo para nós, para ser referência para nós, para nos socorrer nas nossas necessidades. Então, você quer crescer espiritualmente? Você tem um modelo. O modelo não é meu irmão. Quantas vezes a gente olha para os irmãos e fala, eu quero ser como aquele irmão. Eu queria ser como o Nilo. Mas eu sei que o Nilo também é um homem como eu. Eu me espelho nele e em outros irmãos, e a gente assim acaba fazendo. Mas a gente precisa fazer isso com cuidado, né? Mas nós temos um modelo sobre todos os modelos. Cristo é para nós o modelo, o homem perfeito, o homem maduro, o homem completo. Né? Então, o que o autor está fazendo aqui? Ele está discorrendo sobre a necessidade de cada um de nós crescer espiritualmente, na nossa jornada aqui, como Cristo também cresceu, tá? Com todo respeito com a pessoa de Cristo, mas no seu processo de qualificação para ser o sumo sacerdote que ele se tornou, ele cresceu e foi qualificado por causa das coisas que ele passou. E ele se tornou, para nós, o exemplo de maturidade que a gente precisa alcançar. Né? Se a desobediência, né, naquele estudo 2 que nós falamos ontem, nos impede de prosseguir, Cristo aqui é apresentado como alguém que aprendeu a obediência e foi qualificado, tornando-se o autor da salvação daqueles que obedecem, daqueles que são maduros. A palavra maduro aqui, né, completo, perfeito, como em algumas traduções. Né? Jesus foi graduado, né? Ou seja, essa foi a graduação que Cristo recebeu nesse aprendizado de obediência. Ele se tornou um sacerdote superior ao sacerdote levítico, dos levitas. Então lembrem que o autor está falando para hebreus que estão voltando para o judaísmo. E o que ele está dizendo? Isso não é crescimento espiritual. Vocês estão voltando para trás. Ficar no sacerdócio levítico é andar para trás. Isso é apostasia. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. É apostasia. Tá? Então, se Cristo, por tudo que ele passou, ele se qualificou a ser um sumo sacerdote superior a Levi, se eu voltar para Levi, eu estou voltando atrás. Eu estou voltando para algo que é inferior, para algo que não é completo. A maturidade cristã faz com que a gente avance, vá para frente. E o autor, então, apresenta Cristo como o homem perfeito, o homem maduro, o homem que cresceu na sua missão aqui, né, com humildade, colocando o Pai no seu lugar, não pensando mais e nem menos a respeito de si. E ele veio aqui na condição de dizer, em alguns momentos ele disse, eu faço aquilo que o meu Pai me manda fazer. Eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que o Pai me manda fazer. Esse é o homem completo, esse é o homem perfeito. E é interessante, irmãos, que quando a gente pensa em maturidade, a maturidade é um processo natural, não é? É um processo natural na vida humana, no crescimento físico, intelectual. Quando uma criança não apresenta os sinais naturais de um crescimento, o que acontece? O pai e a mãe ficam
preocupados, é ou não é? Essa criança não cresce, essa criança não quer parar de beber leite, ela não quer parar de mamar no peito, ela tá com 3 anos, mas ela nem anda ainda, sabe? Ela não fala. O que que a gente percebe quando há uma situação assim? Tem algum problema. É normal uma criança com 3 anos não andar e não falar? Claro, uma criança de 3 anos não fala tudo perfeitinho, mas ela já fala muita coisa. Ou seja, a maturidade é um processo que é natural, né? Os pais se afligem quando isso não acontece na vida de um filho. E o autor está mostrando, vocês estão a mesma coisa. Eu estou preocupado com vocês porque vocês não estão crescendo. Vocês estão querendo voltar atrás. Já pensou se alguém, uma criança de 10 anos, fala, mãe, eu quero mamar de novo no peito, eu quero voltar a tomar leitinho, e ele agora vai ficar gugu dadá, né? Não vai falar mais nada certinho. Você pensa bem, não é uma coisa até engraçada e ridícula até de pensar, mas é exatamente isso que estava acontecendo. Então, quando a vida do crente ela não cresce, ela não amadurece, há algo errado. Há algo errado. Então, eu não posso fazer juízo de ninguém, mas devo fazer juízo da minha vida. Como é que tem sido o meu avanço espiritual, o meu crescimento espiritual, no conhecimento da palavra de Deus, na oração, no envolvimento com as missões, no envolvimento com a igreja local? Qual é o seu dom espiritual? Você tem consciência disso? Se você fala assim, eu nunca sabia disso, você está uma criança ainda bebendo leite, um adolescente bebendo leite. Precisa crescer, é natural, né? Interessante que o autor apresenta esse problema, então, com os crentes, e ele diz assim agora no versículo 11, a esse respeito, ou seja, a respeito dessas coisas que eu falei aqui, de Jesus ser qualificado, maior do que o sacerdócio levítico, né? Eu tenho muitas coisas. Ai, que pena, né? Ele tinha que ter falado mais coisas, né? Mas o que foi falado é suficiente. Eu tenho muito mais coisas a dizer e difíceis de explicar. Eu queria que vocês entendessem, eu tenho muitos exemplos aqui que eu poderia apresentar para vocês para mostrar a necessidade de vocês crescerem. Mas vocês têm se tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando deviam ser mestres, novamente pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque ele é criança. Aí você vai falar assim, mas eu sou adulto e bebo leite? Mas aí é um outro caso, né? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que que ele está dizendo para nós aqui? Olha, o objetivo vocês já deveriam estar andando com Deus com as próprias pernas. Vocês não precisavam de ficar todo dia alguém levando o leitinho e colocando na boca de vocês. Vocês já tinham que ser capazes de abrir a palavra de Deus e tirar dela o alimento para vocês. O que ele está dizendo? Está faltando na vida de vocês uma vida de íntima e pessoal, comunhão com o Senhor. Sabe quantas vezes, irmãos, a gente tem agido assim? Eu vou na reunião hoje porque essa semana nem li a Bíblia, né? Vou lá porque aí o irmão já leu, ele já vai me entregar o alimento pronto. É assim que a gente tem agido muitas vezes. A gente está sendo imaturo porque a gente não consegue extrair da palavra de Deus as lições para a nossa própria vida. A gente não tem intimidade com esse livro aqui. A gente não sabe, como diz lá em 2 Timóteo, que fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A tradução de John Nelson Darby desse texto fala assim, que corta bem, com precisão, as verdades dessa palavra. É a mesma palavra que, acho que se não me engano, no original, que é traduzida no português como dissecar. O que é dissecar um cadáver? É abrir e cortar direitinho, ali separar, né, para fazer uma autópsia. Então, o crente maduro é aquele que pega a palavra de Deus e disseca, separa bem, entende bem. Por isso que nós falamos ontem, o Anderson até reforçou essa necessidade de uma boa interpretação das Escrituras à luz de algumas ferramentas que nós temos, porque se a gente não fizer essa dissecação, não sei se é assim, esse dissecamento das Escrituras da forma correta, essa interpretação, a gente vai chegar a conclusões completamente erradas. Então, quantos de nós não têm sabido dissecar as Escrituras, não têm sabido entender, manejar bem a palavra da verdade e tirar dela o seu ensino? A gente está muitas vezes bebendo
um alimento que alguém preparou para nós. É bom, igual vocês estão aqui ouvindo algo que eu estou apresentando a vocês. Agora, vocês precisam, cada um de nós no crescimento espiritual precisa ter essa intimidade com a palavra de Deus para que da palavra de Deus vocês tirem o sustento para a vida de vocês e a direção correta. Claro, isso não é uma coisa autônoma, faz parte todo esse momento aqui de estarmos juntos, um ajudando o outro. Mas o autor está dizendo aqui, olha, vocês já deveriam estar ensinando, mas vocês ainda não chegaram no ponto. Nesse ponto, vocês ainda estão precisando que alguém ensine, e ensine aquelas coisas mais fundamentais. Vocês estão bebendo leite ainda, vocês tinham que estar comendo coisa sólida, né? Os crentes estavam no leite, já tinha que estar comendo churrasco, né? Já tinha que estar comendo coisa mais profunda, mais sólida, algo que lhes dê mais substância, né? Eu vi uma vez lá em casa, teve um passarinho que chocou na nossa varanda, assim, tinha um vaso de planta, um sabiá até. E a gente foi, né, com a curiosidade, acompanhando o processo, né, né, os ovinhos foram chocados, daqui a pouco nasceu, aí tem o barulhinho do passarinho, a gente até um dia filmou e tal, e a gente foi observando. Ela chegava, dava um negocinho, e sei lá o que ela dava lá nos primeiros dias, depois chegou com um inseto, assim, parecia um grilinho e tal. Um dia tava um sapo na boca do sabiá, eu falei, caramba, mas um sapo? Um sapo. Um sapinho, óbvio, não era um sapão, mas era um sapinho. É porque tem uma represa perto lá e tem muito sapo, então ela conseguiu achar um sapinho, colocou e tava lá com as pernas para fora, assim, da boca do bicho. Poucos dias depois, o passarinho voou. Ou seja, na medida que a dieta foi sendo aumentada com coisas mais sólidas, o passarinho ganhou força e daqui a pouco ele voou. É o exemplo da maturidade. Ele começou com coisas pequenas, leite, papinha, mingau e assim vai, né? Depois vai ser uma papinha de arroz, depois bota um feijãozinho no meio, amassa lá um legume, depois amassa uma carninha e depois vai, daqui a pouco cresce. Sabe, então, é isso que ele está dizendo aqui. Os crentes estão tomando leite enquanto eles deveriam crescer. Crescimento espiritual é o que Deus espera de cada um de nós. Como pais esperam dos seus filhos o crescimento. E eu penso, irmãos, que haverá da parte, ou há da parte de Deus, tristeza, talvez, decepção, quando nós não crescemos espiritualmente, né? Da mesma sorte que um pai, quando vê um filho, né, com problema, ele se lamenta, ele fica triste porque ele espera que aquele filho cresça, né? Para o bem dele, do próprio filho. Né? Não é para que, não, se você não crescer, eu vou te cortar da minha herança aqui. Não, não é esse o sentido. Né? O crescimento é algo natural que Deus espera. Né? E aqui ele vai falar que há alguns sintomas à imaturidade. Né? Quer saber se você é um crente maduro ou é um crente imaturo? Ele vai falar aqui, olha, vocês têm dificuldade de ouvir. Não é de escutar, não, é de ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Você tem dificuldade de escutar, de ouvir a palavra de Deus, vocês são negligentes em ouvir a palavra de Deus. Vocês já viram como é que criança age? Meu filho não faz isso, ele vai lá, não faz, ele vai, faz, ele faz. Ele custa, aí é a hora que você, se você for de novo, eu vou te colocar de castigo. Aí de vez em quando ele para, mas ele, mesmo assim ele vai. Se tu for lá, você vai cair, você vai machucar. Ele não dá ouvidos, vai lá, cai, machuca e volta, machuquei. Tá vendo? Eu te falei. Né? E é exatamente isso. Um crente imaturo é um crente que ouve a palavra de Deus, mas ela entra aqui e sai aqui. Ela não desce ao coração. Lembra que nós falamos? Aquilo que está no meu coração faz com que mude a minha crença. Muda o meu destino. Então, um crente imaturo é um crente que ouve pra caramba, mas não deixa a palavra de Deus descer. Ela não vai pro coração. Ele fica só no básico, no leite. Ele não progride. Qual é o sintoma? Um outro sintoma, versículos 12 e 13, né, de alguém que não é maduro espiritualmente. É o que está bebendo só leite. Quantos crentes que falam, irmão, mas você não sabe. Aí a gente ensina a palavra de Deus, a gente coloca a palavra de Deus, aí os jovens, não só os jovens, mas os crentes, de modo geral, não atendem a palavra de Deus. Quantas foram as vezes que a gente ouviu, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque não há relação entre crente e descrente. Aí eu falo, não, mas tem lá na minha família uma pessoa lá que casou e depois ele converteu, deu tudo certo, é uma bênção hoje. O jovem desobedece a palavra de Deus. Ele está tomando leite. Tem que progredir. Se a palavra de Deus diz não discute, mesmo que sua opinião seja contrária à palavra de Deus. Mas vale a pena ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes a gente lê a palavra de Deus e fala assim, que pena que aquele irmão não veio na reunião hoje.
que estava perfeito para ele. Foi assim, acho que o irmão preparou para aquele irmão, e pena que aquele irmão não veio, mas não era para ele, era para você. Porque você não está apto a receber material sólido, comida sólida, você fica só no leite, né? E quantas vezes, irmãos, a gente olha para as coisas que têm acontecido na igreja e a gente fala assim, tá tudo errado. O irmão não faz isso, o irmão não faz aquilo, a igreja assim, a igreja, né? Isso é sintoma de crentes imaturos. E você pode observar quem normalmente faz assim, né? Aponta, é o crente que menos faz, é o que dá mais trabalho. É aquele que é um problema. Eu lembro que quando a gente era jovem, tinha um quarteto, né, daqui do bairro de Lourdes, a gente foi muitas vezes com o Juarez, muitas não, né, algumas, não sei quantas, mas lá em Ouro Preto. Ouro Preto era um lugar que a gente gostava de ir, porque a gente chegava lá, os irmãos, não sei hoje, mas era uma alegria, era um prazer, era uma reunião vibrante, né, Juarez? Os irmãos eram muito alegres, assim, então a gente saía de lá recarregado, né? Chegava cheio de energia, puxa, aqueles irmãos são ótimos, né? E aí, uma vez que a gente foi lá, isso ficou guardado no meu coração, nunca esqueci. Um dos irmãos lá, não me lembro quem, foi muito engraçado, ele disse assim, ó, aqui tem 10 pregador. Enquanto um está pregando, tem 9 criticando o que está pregando. E ele falou assim, e crente que não trabalha, dá muito trabalho. É verdade, irmãos. Quantas vezes a gente é imaturo, né? Quantas vezes a gente só sabe enxergar o defeito do outro, e eu tenho percebido ao longo da minha experiência também, quando a gente pega um crente fraco na fé, ele fala assim, mas o Alexandro é assim, porque o Alexandro não sei mais o quê. Na verdade, ele é que é assim. Só que ele projeta no outro, sabe? Naquele que, né, aquele que está prosseguindo, de repente o Alexandre está se esforçando na sua carreira para crescer, e eu estou aqui, mas eu fico com inveja dele, falar, mas o Alexandre, eu fico tentando arrumar defeito, mas na verdade eu estou me escondendo atrás dos meus próprios defeitos. Isso é sintoma de crente imaturo. E você pode ter certeza, quando a gente pega um crente desanimado, fala, não vou naquela igreja não, porque ela não é uma igreja que não tem amor, sabe? Eu estou aqui em casa há tanto tempo e ninguém vem me visitar. E você foi, quantas vezes você já visitou alguém que estava fraco na fé? Não, nunca fui na casa. Mas então você está cobrando algo que você nunca fez. E normalmente nós somos assim, isso é sinal de maturidade cristã, né? Quem fica no leite espiritual, diz aqui, é criança, é inexperiente, né? E o alimento sólido é coisa de alguém maduro. Quantas vezes também, irmãos, na igreja local tem problema? Vou mudar de igreja, vou lá para não sei para onde. Não dá, essa igreja não dá. Se você sai da igreja local por causa de problema, se você tem um problema aqui, você vai chegar lá com 2. Ele já dobrou. Porque você saiu com esse aqui, você acha que você deixa ele aqui? Não deixa. Você carrega ele para lá. E você chega lá, você vai encontrar outro. Então, trocar de igreja por causa de problema é sintoma de imaturidade espiritual. Nos nossos relacionamentos vai ter sim. Até eu estava falando hoje com o irmão ali, né? Usando uma linguagem do futebol aí, né? Muitas vezes a gente vai dar um pontapé um no outro. Pode dar uma rasteira e vai cair no chão. Isso vai acontecer. Porque somos homens passíveis de, sabe, de acontecer essas coisas. Mas o que que acontece no meio de um grupo de crentes maduros? Pontapé acontece? Acontece. De vez em quando, infelizmente, como diz o mineiro, eu trupico lá e faço outro trupicar também. Mas o que que a gente faz depois? Vai lá e resolve. Irmão, me perdoa, eu errei. Sabe, eu preciso que você me perdoe. E o outro maduro também fala assim, não, também eu errei. Sabe, nós dois estamos errados e vamos continuar. Troca de igreja? Não, permanece no mesmo lugar, restaura os relacionamentos e vai. O crente espiritual, o crente maduro, né? Ele exercita-se na prática cristã. É o que ele está dizendo aqui. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Na palavra da justiça, eu esqueci de marcar o horário, hein? Estou por conta do dirigente. Fala quanto tempo que eu tenho ainda só para eu poder me orientar. Opa, então tem que prosseguir. Vamos lá. O autor vai relacionar aqui a maturidade, o crescimento espiritual com algo prático, com um exercício, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu comecei a andar de bike, né? As primeiras vezes, assim, tem uma subida, uma rampa de acesso lá na pousada, eu cheguei, andei 4, 5 metros, aí eu tive que descer da bike e empurrar, sabe? E chegar lá em cima, assim, já quase que o coração saindo pela boca, como a gente diz. E aí eu continuei. Pegava umas baixadas assim, né? Essa baixada a gente vai bem, né? E a baixada é uma beleza. Aí pega um morto, quase morre, mas aí, com o passar do tempo, um dia eu falei assim, ó, engraçado, eu subi a rampa da pousada aqui toda e subi bem.
né? O que que aconteceu? Eu fui exercitando, os meus músculos foram ganhando condicionamento, o meu fôlego foi diminuindo, e chegou um dia que eu fui andar com o Adson por aqui, quando eu olhei no aplicativo, 40 quilômetros, como assim? Eu andei 40 quilômetros, eu fiquei feliz por aquilo. Porque na medida que eu fui me exercitando, o meu corpo foi se condicionando. Isso também é uma prática espiritual. Na medida que eu vou dando os pontapés de vez em quando, mas eu vou me alimentando da palavra, vou tratando o outro com compaixão, com perdão, com amor, com misericórdia, o que que vai acontecendo? Eu vou ganhando condicionamento espiritual, tônus, né, musculatura espiritual. Eu vou sabendo assim, isso acontece, isso faz parte, isso é até bom. Sabe, que muitas vezes na igreja há pessoas com quem a gente tem muita facilidade de lidar. E a gente fala assim, eu queria arrumar uma igreja só com esse tipo de pessoa. E aí mandar lá para Petrópolis aquele outro tipo de pessoa que eu não gostaria de me relacionar. Só que, irmãos, igreja é justamente o lugar onde Deus vai colocar aquelas pessoas que a gente talvez não gostaria de ter, porque são essas pessoas que vão dar para a gente o tônus muscular espiritual. Eu queria andar só na baixada, mas um dia o Adilson me levou lá numa subida. Eu falei, Adilson, tá de brincadeira, eu não vou conseguir não. Vai, vamos lá. Aí quando ele chegou lá em cima, ele quase que bateu o palmo. E aí, tá vendo? Zerou a subida. Irmãos, há irmãos que trabalham dessa forma. Ele vai fazer com que a gente continue a nossa jornada. Alguém está lá, vai, só um pouco mais. Está chegando, a linha de chegada você está chegando, vai, não desanima, não volta atrás. Ele está dizendo aqui, olha, é necessário exercício. Os adultos são aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas e eles chegam ao ponto de ter capacidade para discernir o bem e o mal. Né? Faculdade aqui, interessante, irmãos, porque esse é um termo, lá no grego chama ginásio. Lembra antigamente quando a gente ia para a escola, você está no ginásio? Hoje não usa mais esse termo, né? Ginásio. E aí foi traduzido como faculdade. Por que você vai para a faculdade? Porque são lugares onde você vai recebendo treinamento intelectual, você vai recebendo informação, você vai sendo desafiado, né? A sua mente, você tem que ler muito, você tem que fazer trabalho, e dá trabalho. Então, todos os trabalhos que você faz numa faculdade, num ginásio aí, é para te tirar daquele ponto de conforto, aquela zona de conforto, para você crescer, desenvolver. E ele está dizendo isso, olha, o crente maduro é aquele que desenvolve, aquele que lê a palavra de Deus, é aquele que pratica uma leitura responsável da palavra de Deus, aquele que pega um livro, Abacuque, né? Estou falando Abacuque porque um dia o irmão chegou lá em casa e falou assim, você já leu o livro de Abacuque? De que se trata o livro de Abacuque? Aí eu falei, rapaz, pergunta o livro de Jonas que é mais fácil, né? Mas na medida que a gente vai... É Abacuque? Não, né? É Abacuque. Na medida que a gente vai se esforçando com leitura da palavra de Deus, exercitando as nossas faculdades, lendo a palavra de Deus com responsabilidade, isso vai fazendo com que a nossa musculatura espiritual ela se torne cada vez maior e mais forte. Por quê? Porque eu quero crescer, eu quero desenvolver. Nós estamos falando aqui de defesa da fé, não vai soldado para a guerra se tiver fraquinho, não. Então, antes de ir para a guerra, ele passa por, né, quem já serviu o quartel aqui já sabe muito bem. A disciplina física ela é intensa. Chega um ponto de ser quase que desumana em alguns momentos, né? O soldado é colocado assim, até para rastejar no chão e brincando. Você vai tomar banho? Você liga o chuveiro, a água caiu na cabeça. A água que chegando no pé, você já tem que ter tomado banho. Sai, é assim que a coisa tem que ser. Para quê? Para você estar preparado para enfrentar as adversidades. O crente também é assim, né? Ele precisa exercitar na leitura, na oração, sabe? Na prática do perdão, na prática da asepsia emocional, da limpeza do coração, tirar mágoa, tirar rancor, resolver problemas. Problemas de relacionamento vão acontecer, mas o crente vai crescer, sabe? Ele vai saber discernir o bem e o mal. Aí eu pergunto, para ser maduro, o que você precisa fazer? Então você tem que ter esforço, sabe? Estudo, prática da palavra de Deus, sabe? Pela sua vida, você tem que fazer isso no seu dia a dia, constantemente, para que você cresça. Então, é um desafio para nós, tal como um desafio de uma corrida, de um atleta. O atleta precisa se preparar. Nós estamos numa corrida que precisa de preparo. E eu vou encerrar aqui, que o nosso tempo já está indo. Quais são os riscos e quais são os prejuízos da imaturidade? Alguém pode dizer assim, mas se você não foi maturo, se você não for maduro, você vai perder isso?
Você vai perder até a sua salvação. E aí chega no capítulo 6 de Hebreus aqui, vai falar assim, tá vendo? Olha só, perde a salvação. O crente perde a salvação se não for maduro. E essa é a conclusão que muitos têm chegado. Né? Mas ele vai dizer assim, não, irmãos, o prejuízo da imaturidade é uma perda em si mesmo. Qual é o prejuízo que uma criança que não cresceu tem? Além de ele não ter crescido. É um prejuízo em si mesmo. Então a imaturidade já é a perda. Já é a perda. O fato de você não crescer espiritualmente, você já está na condição de perda. Uma criança que com 3 anos não sabe andar, o que vai ser? Vai punir ela? Eu vou te dar uma punição porque você não aprendeu a andar. Não. Em si mesma, a imaturidade já é uma perda. Né? Não é risco de perder salvação, galardão, nada disso. O risco é não crescer. O risco é não crescer, como uma pessoa que com problema físico não cresce. Porque esse é o seu grande prejuízo. Qual é o grande prejuízo de alguém que tem uma deficiência congênita, por exemplo? Ele vai conviver aquilo com a vida inteira, ele não tem como fazer outra coisa, né? E interessante que, como filhos de Deus, nós fomos designados. Presta atenção nessa palavra, que ela é muito interessante. Designados para crescer. A palavra designado vem da palavra design, desenho. Então, qual é o desenho do Criador para nós? Crescer. O que o Senhor espera dos seus filhos? Um crescimento espiritual. E se eu não cresço? Eu não estou cumprindo o propósito. Eu não estou trilhando a caminho. Nós estamos indo contra o design dele. Então, a imaturidade é ir contra o design de Deus. Isso é apostasia, tá? Isso é apostasia. É não alcançar o objetivo que o Senhor está querendo aqui. Claro que a apostasia tem outros sentidos também. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Então, irmãos, imaturidade é justamente pensar de nós mesmos de forma inadequada. Né? Se contentar com uma falta de crescimento espiritual, achar que está tudo bem. Não, é um grande prejuízo. Se você não cresce espiritualmente, você está em grande prejuízo. Né? Cristo pensou corretamente a respeito de si, ele sabia de fato quem ele era no propósito de Deus, é o que a gente leu aqui nos versículos 5 até o versículo do capítulo 5, 1 a 10. Ele sabia que ele era, o momento que ele estava vivendo, inferior aos anjos por causa da paixão da morte, mas ele sabia aonde ele queria chegar e onde ele chegou e a qualificação que ele recebeu. Né? Agora, vamos lembrar do que a gente falou no início, pelos recursos que esse nosso sumo sacerdote capacitado nos oferece, nós podemos ser graduados na sua faculdade. E essa graduação vai nos levar à maturidade. Então, se você não está crescendo, você tem alguém do seu lado, Cristo, que pode te ajudar, porque ele cresceu em maturidade também, e ele pode te socorrer, ele pode te ajudar no seu crescimento espiritual. Né? E aqui no capítulo 6, eu não vou entrar em muitos detalhes porque o tempo não vai permitir, ele vai usar o exemplo de um crente imaturo é semelhante a uma terra que recebe a água e, em vez de produzir fruto, produz espinho. É uma terra seca. Né? Ao invés de você crescer espiritualmente, você está deixando de desfrutar das bênçãos do crescimento espiritual, você está indo contra o seu design, contra aquilo que Cristo fez. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar, para que você cresça e seja parecido com Ele. Isso é maturidade, parecer com Cristo. E se você não cresce na maturidade, você está indo contra aquilo que Ele colocou, que o colocou lá na cruz. A sua morte foi para me salvar e me transformar à sua imagem. É isso aqui que é a apostasia aqui do capítulo 6. Não ser maduro, não ser parecido com Cristo é um grande prejuízo, porque ele nos salvou para sermos como ele. Ele nos salvou para nós crescermos espiritualmente e nos tornarmos semelhantes a ele. Então, o crente que não cresce, que não amadurece, ele está fazendo pouco caso do Filho de Deus. É o que ele diz aqui, está pisando no Filho de Deus. Está vituperando o Filho de Deus, porque ele morreu, não foi só para te tirar do inferno, não, irmão. A gente pensa, salvação é para quê? Para me livrar do inferno. Não é só isso. Claro que é, para nos livrar do inferno. Mas a salvação é para que nós sejamos agora reconfigurados. Né? Reconfigurados. Nós fomos configurados à imagem e semelhança de Deus. O pecado desconfigurou. A obra de Cristo nos reconfigura. A gente vai passar agora a parecer com Cristo. Esse é o objetivo da vida cristã. Enquanto nós estamos aqui, o alvo é Cristo. Mas o caminho é Cristo, ele está do nosso lado. O nosso exemplo é ele, nós temos que ser como ele. Né? E o autor vai alertar aqui que não é isso que ele esperava dos crentes. Olha o versículo 9. Quanto a vós outros,
Todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. E ele vai dizer, porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que cada um continue mostrando até o fim. Olha aqui a jornada de crescimento espiritual. Eu desejo que cada um de vós continue mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, tá? Mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, eu estou esperando que vocês progridam, deem frutos, façam obras, cresçam na fé, influenciem outros, porque a maturidade espiritual esperada aqui, ela vai nos tirar da indolência. O que é indolência? Ah, tá bom, isso dá muito trabalho. Tinha um rapaz que trabalhou na nossa casa uma vez que a gente pediu para fazer um serviço. Ah, não mexe com isso, não, isso dá muito trabalho. Ah, mas trabalho dá trabalho. Crescer dá trabalho. Fazer as coisas de Deus dá trabalho. Indolente é aquele que não quer ter trabalho. Quer receber tudo pronto. Né? Não, você não quer ter envolvimento com a palavra de Deus. Como é que você vai defender a sua fé? Nós cantamos aqui. Está pronto, preparado para responder a razão da esperança que há em você. Se alguém perguntar por que você crê dessa forma, você sabe responder? Por que você reúne na casa de oração? Por que você é membro da igreja dos irmãos? Ah, tô lá, nasci lá e fui criado lá. É a hora que aparecer uma situação melhor. Não, você tem que saber por quê. Você tem que conhecer a sua fé. Sabe? Não estou dizendo que a gente é perfeito, não. De jeito nenhum. E nós precisamos ter essa capacidade de discernir. Olha, nós estamos indo por um rumo errado. Né? O movimento dos irmãos, no modo geral, tem tomado alguns rumos que não são rumos corretos. E a gente fala, não, eu não vou. Aqui nós vamos permanecer firme, nós vamos ficar firme aqui. Essa é a maturidade esperada daqueles que crescem espiritualmente, né? E termino dizendo, crente imaturo não é útil ao reino de Deus. Não é útil ao reino de Deus. Eles estão à deriva na vida cristã. Não só não estão trabalhando, como estão dando trabalho. São fonte de problema. Tá? São fonte de problema. Eles ficam olhando para vários lugares. Ele olha para tudo, menos para Cristo. Eles criticam tudo, menos a si mesmo. Todo mundo tem defeito, mas o único defeito deles é ver o defeito dos outros. Então são crentes imaturos. Então não sejam um empecilho na obra de Deus, sabe? Mantenham os seus olhos abertos, olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor vai nos alertar aqui, olha, eu espero de vocês coisas melhores. Coisas, sabe, que acompanham a salvação. Então, se você ficar no leite, lá no beabá, e ele citou algumas doutrinas fundamentais aqui que são como leite, se você ficar só nisso, você não vai crescer. Você já deveria ser mestre, mas você ainda está bebendo leite. Então, irmãos, que todos nós sejamos nessa manhã despertados para essa análise de quem nós somos em Deus e como nós temos sido. Será que eu tenho sido um crente maduro? Eu estou prosseguindo nessa trilha do amadurecimento, do crescimento cristão? Eu quero chegar lá no final da jornada, eu só vou conseguir chegar lá se eu for maduro, completo, perfeito, forte espiritualmente. Né, determinado, alguém que lê a palavra de Deus, alguém que ora, alguém que serve, que se coloca à disposição, alguém que entendeu o que o hino diz, que há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. E vem alegremente a Cristo obedecer, porque só tu, ó crente, o poderás fazer. Sabe? E ele diz, para cada crente, o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. E o trabalho que Jesus te chama aqui, como vai ser feito? Se não for por ti, Deus vai levantar outro para fazer no teu lugar. Mas você vai perder o privilégio. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, e nessa construção aí de uma visão correta, né, que cada um pode pensar assim, eu preciso ser maduro espiritual. Eu não posso ser uma criança, eu não posso ser um bebedor de leite. Eu tenho que comer coisas sólidas, prosseguir na minha jornada de fé. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe a compreender a sua palavra.